Eu acho que a principal virtude para alguém que tira o CFP, né, que ela tem que ter é resiliência. E muitas vezes essa resiliência, essa persistência, ela não vem de dentro do aluno. E quando acontece isso e a gente conversa com ele, ele fala assim, tu não deixou eu desistir. Então isso me dá muito mais força para dizer assim, pode não ter sido até agora, só não passa quem desiste. Tá, vamos lá então. Então, em poucas palavras, o que é a semana da aprovação? É uma semana que eu entrego muito conteúdo para as pessoas poderem passar na prova que ela vai fazer. Vou tentar falar, estou tentando ainda interpretar alguém. É uma semana que as pessoas vão fazer a prova do CFP, elas começam a ter todo o conteúdo de todos os módulos e a gente tenta montar questões que eu acredito que vão cair na prova. Então eu tento ensinar elas de uma maneira que elas ainda não viram. Então a gente tenta fazer tudo isso num curto espaço de tempo, com muita intensidade, porque normalmente quando a gente chega na última semana de qualquer prova, qualquer candidato, não importa onde esteja, ele tem que fazer muito exercício. E às vezes essas questões mais direcionadas é onde dá faz a água aquecer dos 99 para o 100. Então às vezes falta esse detalhezinho para um candidato ser aprovado. E a semana da aprovação dá esse empurrão para ela chegar lá e fazer os 100 graus dela. Eu queria dizer que ela surgiu assim com planejamento, que foi estruturada e tudo mais. Mas com a maioria das coisas que acontecem na minha vida não foi assim. A gente estava na minha casa, estava eu, o Vitório, acho que o Gui, o Gabi e o Natan. Já eram nós 5, estávamos lá, não sei se todos estavam nisso, e eram umas 2 da manhã. E a ideia era conseguir dar um pré-prova de manhã na frente do colégio, pegar o avião, voltar para Porto Alegre e receber os alunos. Então tudo fazendo isso no mesmo dia, ida e volta. Aí a gente viu que isso não era viável. E aí a gente pensou, tá, em vez de fazer, vai no domingo de manhã para São Paulo, filma tudo isso, fala com os alunos e volta às 5 da tarde, faz isso com os alunos, que antigamente a prova era às 5 da tarde, terminava isso, porque a gente não vai um dia antes. Então a semana da aprovação não começou com uma semana, começou com um dia, com um pré-prova. Essa foi a primeira, a gente fez no sábado. E a gente viu que o pessoal gostou das aulas presenciais. E aí na segunda a gente decidiu fazer assim, em vez de ir para São Paulo, por que a gente faz o que ninguém nunca fez? Que é visitar 4, 5 estados. Cada dia está num estado diferente. Parecia uma boa ideia. E a gente viu que isso é bem cansativo. Mas ela surgiu assim. De um primeiro ida e volta, depois um pré-prova, depois visitar todos os estados. E quando a gente fez isso, acabou virando uma semana inteira. Então essa virou a semana da aprovação. E como muitas pessoas foram aprovadas por causa disso, a gente chamou esse evento, né, que eram pré-provas, a semana do CFP, a gente chamou da semana do que culminou isso aí da aprovação. Na verdade, a gente não tinha noção do que foi feito, porque eu dava aula presencial, então 17, 18, 19, ao total a gente tinha aprovado 50 pessoas no CFP em 3 anos. Em 2020, a meta era aprovar 100 pessoas no Brasil inteiro. Então era dobrar o que tinha sido feito em 3 anos, porque a gente veio para online. Só que no final a gente aprovou 250 pessoas. Então o que a gente fez em 2020 foi 5 vezes o que tinha sido feito em 3 anos. Então quando a gente acabou dezembro, a prova foi em domingo, na segunda-feira a gente entrou ao vivo e como não parava de entrar pessoas. Então eu abri uma live umas 5 e pouco da tarde e eu terminei essa live umas 8 da noite no Instagram. Então não parava de entrar gente agradecendo. Eu desliguei o celular para dormir, porque é uma semana muito cansativa, de pegar avião de manhã cedo e dar aula de noite e mudar. E quando eu acordei às 11 da noite eu tinha mais de 400 mensagens de números desconhecidos. Foi aí que eu tive a noção do que foi feito naqueles últimos, vamos dizer, 60 dias. Aí eu perguntei pro Vitório como é que tá o celular dele, e ele falou também, tô com mais de 300, 400 mensagens. Então acho que a gente fez uma coisa muito certa, porque tem muita gente aprovada. Então levou quase 5 dias pra gente responder todo mundo, né?
Esse é um dos motivos que eu não queria dar aula online. Que eu dava aula porque eu gostava do contato humano. Então, quando eu falava, vai dar aula online, eu falei, não gosto, porque fica gravado, não tem contato, não tem aproximação. Só que a gente conseguiu criar esse método que a gente se aproxima com o aluno. Então, muitas vezes, quando eu vou conhecer ele pela primeira vez, ele já me diz que me conhece há muito tempo, mesmo nunca tendo me visto, né? Então, é uma sessão muito gostosa porque parece que a gente conseguiu transformar o online no que era o presencial. Então, quando eu conheço a pessoa, né, eu até me digo, desculpa, eu não sei qual é o teu nome, eu só talvez eu falei contigo no WhatsApp, tudo mais. Então a gente vê que não tem esse distanciamento, mesmo que seja pessoas de outros estados. Então parece que a gente conhece mesmo a pessoa, de tanto que a gente conversar, de tanto que a gente dá suporte, manda áudio, às vezes faz videochamada. Então é uma sensação de, agora eu tô vendo qual é a tua altura, qual é de carne e osso e tudo mais, então a gente consegue materializar aquilo que a gente já sentia no online, né? E que na minha cabeça, há bastante tempo atrás, parecia que nunca ia conseguir fazer isso, né? Eu acho que a principal virtude para alguém que tira o CFP, né, que ela tem que ter é resiliência. E muitas vezes essa resiliência, essa persistência, ela não vem de dentro do aluno. E quando acontece isso e a gente conversa com ele, ele fala assim, tu não deixou eu desistir. Então isso me dá muito mais força para dizer assim, pode não ter sido até agora, só não passa quem desiste. Então uma das minhas principais funções aqui não é ensinar o conteúdo, é botar na cabeça dessa pessoa que é possível para ela. Pode não ter sido a primeira vez, mas se ela continuar o processo, ela vai conseguir. Valer a pena vale, né? Principalmente quando a gente vê não só o aluno agradecendo, mas quando a gente recebe presente dos filhos. Outro dia eu recebi um áudio de uma menina de 12 anos, que ela estava me imitando, falando os meus bordões, e ela mandou para a mãe dela. Aí a mãe dela postou no grupo e mandou. Então a gente vê que a gente não está atingindo apenas a pessoa, mas a gente conseguiu chegar na família inteira. Mostrar que esse processo vale a pena, né? Porque isso é exemplo para os filhos também. Então isso é muito gratificante. E é cansativo, porque tu sai de manhã cedo, pega avião, vai para outro estado, troca clima, chega da aula, às vezes tu diz, nossa, tu conhece tantos estados, mas eu não conheço, eu só chego, dou aula e vou embora, né? Então chega da aula, dorme, pega o avião e esse processo é cansativo. Mas quando a gente vê esse resultado, esses depoimentos que a gente conseguiu, não é fazer a pessoa passar na prova, mas a gente conseguiu fazer com que tenha uma transformação na vida dela, isso é impagável, né? Impagável. Eu acho que a semana de aprovação ela não tem só o conteúdo, ela tem aquela parte de motivação e também tem tirar o peso. Porque como eu tento entregar o conteúdo da semana de uma forma muito leve, contando piadas, daria até fazer muito mais questões, mas é um momento que não é só exercício. É um momento de tirar a pressão, puxar a corda e fazer a pessoa ali acreditar que ela pode no domingo. Então eu vejo que quando a gente consegue fazer isso e lá na porta do colégio alguém vai lá e dá um depoimento, aprendi isso na semana, eu consegui fazer isso, eu assisti às 15 horas, às 20 horas, deu pra ver que a junção de todo o evento, ele fez sentido. Então eu sabia que eu consigo empurrar alguém lá dentro e depois ele sai e me manda um depoimento dizendo, passei e a semana da aprovação foi fundamental para eu atingir meus 70%, 75%. Né? E tu já pensou em desistir? Já. Essa edição foi a edição número 8, que foi a última de 2022. Foi quando eu cheguei no nível de cansaço, de físico, mental, e eu me perguntei se eu iria não só continuar a semana, mas se eu iria continuar o que eu estava fazendo. E um dos grandes pontos de interrogação foi daí, se eu continuo, será que eu continuo fazendo isso, envolvendo como se fosse um aluno, seguindo todo esse ciclo, ou tá aqui o produto e continuo, né? Então foi um período bem complicado, mas a gente não parou. E o que te fez desistir de desistir? Foi, acho que mais de 200 depoimentos no meu WhatsApp,
com áudio, textos, agradecendo, pedindo para não parar, né? E às vezes a gente também precisa de pessoas te puxando, né? Não só a gente puxando, mas também nos puxando. Então foi o momento que eu disse que não é só uma semana, não é só exercício, não é só aula, mas sim são sonhos, são objetivos, são pessoas, são famílias que dependem e precisam de ter alguém lá na frente, lá, dizendo que é possível, mostrando que a prova não é um bicho de 7 cabeças. Por que a Semana da Aprovação é o evento para quem quer ser aprovado no CFP? Porque eu ensino tudo que a pessoa precisa saber para passar no domingo. Tudo. Nada que ela precisaria, né? Vamos dizer dessa forma assim, não tem o que ela precisa saber que não vai estar lá. Não tem. Tudo que ela precisa no domingo está lá dentro. Tá dentro. Do início ao fim. Desde como que são as questões, como resolver a questão de uma maneira mais fácil, mais rápido possível, como se preparar durante a prova, ou seja, a gestão do tempo, como controlar as próprias emoções, que às vezes durante o embate parece que não vai dar, que não é possível, como eu controlo isso. Então a gente ensina até mesmo quando a pessoa tem que ir no banheiro. Então a gente prepara um candidato, e nessa semana da aprovação a gente fala tudo isso, a gente prepara esse candidato para ir para uma guerra. Tanto que eu digo que a prova do CFP ela é uma guerra dividida em 14 batalhas. E que eu não preciso vencer todas as batalhas para vencer a guerra. E como é que eu gerencio tudo isso? Então ela é muito mais do que exercício. Ela é como você vai ser aprovado da forma mais eficiente para atingir o teu resultado, que é a tua eficácia. Então, se você quer ser aprovado no CFP, você não pode perder a Semana da Aprovação. Eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber, e não só o que saber, mas como fazer nessa semana para você passar na tua prova no domingo. Acho que temos. Beleza? Beleza.